Fala galera, nesse vídeo eu vou te ensinar 4 dicas de como você pode conquistar audiências, ser mais interessante e como consequência disso vender a sua ideia, seja ela qual for. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, porque a partir de agora a gente vai ter muito conteúdo gratuito. Vocês vão ver, só está começando. Eu sou Johnny Galvão, especialista em storytelling, com mais de 20 anos de experiência aplicada. Eu criei o mercado de apresentações em 2003 no Brasil, 10 anos depois vendi a empresa e criei a The Plot, que é a empresa que eu tenho atualmente, especialista em storytelling, criar e ensinar a arte de criar e contar boas histórias. A gente produz e a gente ensina. Eu fui para Hollywood, entre uma empresa e outra, tirei um sabático e estudei o que existe por trás de toda boa história. Detectei um padrão e trouxe para ser aplicado no mundo corporativo. Eu tive nesse meio do caminho um mentor que foi Robert McKee, o guru de Hollywood, o cara que ensinou a Pixar a criar roteiros em 1992 e simplesmente saiu disso Toy Story. E a partir daí eu não preciso falar porque você já conhece a história. Eu não estou aqui para trazer regra. A regra diz isso está certo e isso está errado. Eu estou aqui para trazer princípios. O princípio diz isso funciona mais do que isso. Então, não está errado o jeito que você se comunica. Só que dá para funcionar muito melhor. O resultado pode ser muito melhor. Imagine se você pudesse melhorar significativamente a sua capacidade de comunicação em momentos decisivos. Aquele momento que você só tem uma chance. Não dá para depois chegar, voltar e falar, olha, eu não fui muito bem, será que dá para você me dar mais uma chance? Não dá. E quando você está na frente de uma audiência, seja uma pessoa ou muitas pessoas, você tem que ser interessante. Mas ser interessante não é ficar falando só coisa boa, não. É ser realista, falar a verdade, criar e contar boas histórias para que a audiência se identifique com você. Imagine você sendo muito mais interessante na hora de vender as suas ideias. Bora falar das 4 dicas que você vai poder aplicar hoje, saindo daqui, e aí você vai ficar muito mais interessante. Imagina que legal, suas audiências olhando e falando, esse cara é interessante, hein? Pô, não tinha pensado nisso. Você vai vender ideias com mais facilidade. A primeira coisa é você definir o contexto. O que é o contexto? O contexto vai trazer o tema da sua apresentação, que não é só uma palavrinha boba, não. O tema é algo profundo. Tem a ideia por trás de uma frase. E o que você faz para chamar a atenção da sua audiência não é só apresentar aquilo que ela quer. Muitas vezes o que ela quer não é o que ela precisa. E isso é interessante, você fazer ela descobrir durante uma história, caramba, o que eu queria é diferente do que ele está me apresentando e o que eu preciso realmente é o que ele está me apresentando. Eu tive um CEO outro dia que estava falando comigo sobre ele precisava fazer uma apresentação, CEO não, era um diretor que precisava fazer a apresentação para o CEO. E eu falei para ele, cara, sobre o que é a apresentação? É uma primeira pergunta que você faz, né? Sobre o quê? Para quê? É para apresentar resultado. Eu falei, peraí, isso não é um para quê, isso não é um objetivo, isso é um meio. Vai ter resultado na sua apresentação? Legal, mas para que você quer isso? Para mostrar o que aconteceu no período. Não, mostrar o que aconteceu no período é meio. De novo, para que você quer isso? E vai lá, vai indo, de repente ele fala, a gente precisa definir hoje o que a gente vai fazer para poder encarar esse futuro aí que não está fácil. Opa! Então não é uma apresentação de resultados. É uma apresentação onde vocês vão definir como sobreviver num futuro incerto. Olha só como muda. E aí, no meio da história que você vai contar, o resultado é um dos elementos que você vai levar em consideração. Segunda dica. O desejo da audiência é o seu guia. Entenda o que a sua audiência quer e precisa, e aí você vai definir os valores universais da história e com isso a trama. Valor é uma coisa, trama é os eventos que acontecem na sua história. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Toy Story, quem não viu, provavelmente você viu. Quem era o protagonista?
Woody, o cowboy. A definição de protagonismo é sempre aquele, não é aquele que aparece mais, é aquele que se transforma mais. E quem precisava se transformar era o Woody. Por quê? Começo do filme, ele estava preocupado com o quê? Aquele aniversário, todo mundo, ai meu Deus do céu, os presentes e tal. Se chegar um presente mais legal que eu, Woody, eu vou ser substituído. E eu não quero ser substituído. Isso tem identificação imediata com a gente. A gente não quer ser substituído. Eu não quero ser rejeitado, eu quero ser o favorito. Ele queria ser o favorito, o único na cabeça do dono dele, do Andy. Mas isso não é possível. Aí o que acontece? A história toda leva você a chegar a uma conclusão no final, tipo uma moral da história, e principalmente o protagonista, o Woody, que o quê? Que o desejo dele na realidade não era ser o favorito, o desejo dele era, queria ser o favorito, claro, mas o desejo dele era continuar sendo amado, sabendo que existe espaço para outros brinquedos, que para ele ser amado ele não precisa ser o favorito. Então olha só como muda o começo, quando o protagonista está pensando uma coisa e o final. Na empresa a mesma coisa. Se você começar de um jeito e acabar do mesmo jeito, o protagonista está igual, flat, esquece, desmarca a reunião, vai tomar um chopp, vai tomar um vinho, vai fazer outra coisa. Tomar um suco, né? Um detox, né? Porque só álcool, né? Então, galera, entendam o desejo da audiência, que muitas vezes ele muda durante o arco da história. Porque entender o desejo é quase que um espelho. A gente está se vendo naquela história. Porque a boa história, ela representa a vida como ela é, mesmo sendo ficcional. Então, você compra aquele desejo. Quando você vai fazer uma apresentação ou falar num bate-papo ou uma palestra, seja lá o que for, faça com que a audiência compre o seu desejo e fale, esse desejo é meu também, eu quero isso. Então vamos ver se ele vai conseguir ou não. Aí ela já está conectada com você, ela vai até o fim. Mas cuidado, porque no final tem que ser memorável, tem que ser surpreendente, tem que ser um clímax que a audiência vai se lembrar para sempre. Essa é outra dica, mas que está num outro vídeo. Mas fica com essa, o desejo é o guia. Terceira dica, saiba qual é a ferida da sua audiência. A ferida, cara. Todo mundo sente falta de algo o tempo todo. A gente nunca está completo. Então, se tem duas pessoas ou uma pessoa fazendo uma apresentação e muitas ouvindo, ou se você vai fazer um vídeo para divulgar alguma coisa ou vai querer vender uma ideia, seu produto, seu serviço, é porque quem vai comprar tem uma ferida. Mesmo que seja uma ferida, um produto, pode ser um produto de emagrecimento. Qual é a ferida? Pô, eu preciso emagrecer. Pode ser uma academia, pô, eu preciso ficar forte. Aí o cara já está forte, ele vai querer fazer outras coisas. Netflix, eu quero assistir a Netflix. Por quê? Eu tenho uma ferida. Qual é? Eu preciso me divertir. Sempre existe uma ferida. Uma ou mais. Se você entende, você consegue passar e ajudar o seu cliente, a sua audiência a passar um remedinho lá e ela chegar e falar, caramba, esse cara pode ser meu aliado, porque ele sendo meu aliado, ele vai ajudar a resolver essa ferida. Esse processo todo que eu estou falando não é consciente, é inconsciente. Mas se você conseguir, como um cliente outro dia estava, não saía dele o conhecimento que eu precisava para escrever o roteiro. E eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, bicho. O que está acontecendo? Assim, para que você quer fazer essa apresentação desse jeito? Você tá meio tenso. Tal. Ele falou, Johnny, puta, eu vou te falar aqui, cara. Se eu não mandar bem nessa apresentação, eu vou ser mandado embora. Quer uma ferida maior do que essa? Com essa informação, mudou tudo. A gente fez outro roteiro. Não um roteiro pedindo para ele ficar, não. Mas um roteiro que passasse a confiança suficiente para que a audiência queira continuar com aquele cara dentro da empresa. Vale para qualquer situação. Quarta dica, apresente aquilo que vai melhorar a vida da sua audiência. Muita gente
gosta de falar dos seus diferenciais, do que eu tenho de qualidade. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. A empresa quer falar isso. Nossos valores, nossa missão, aquele quadro na parede com orgulho de ser eu mesmo. Esquece, joga o quadro fora. Eu não quero saber do seu diferencial. Eu quero saber como que o seu diferencial vai impactar no meu. Não é nem diferencial, eu quero saber como você vai impactar na minha vida, como você vai ser relevante para mim. Diferencial todo mundo tem, todo mundo declara. Você vai ver em agências de publicidade, você vai em uma, ela fala a mesma coisa, paixão, criatividade, sei lá o que, na outra, paixão, criatividade, sei lá o que, na outra, é tudo igual. E declarar é fácil. O difícil é você criar uma história e fazer a audiência deduzir as qualidades e as virtudes que você quer que ela deduza. E não só virtudes, né? A gente tem os pontos fracos, a gente tem... Você, quando está fazendo uma apresentação, você está se revelando. Ao se revelar, você está tirando as máscaras. E hoje em dia, o que convence não é mais a perfeição. É a honestidade. A gente está chegando no final desse vídeo e você viu como... algumas dicas de como ser mais interessante, como conquistar audiências. Que o que importa é a sua audiência, você está lá para servir de bandeja alguma coisa interessante para a sua audiência, que tenha seus altos e baixos, claro, e que o que você tem de qualidade não importa você ficar se declarando. Você não chega, conhece uma pessoa e fala, antes de qualquer coisa, meu nome é Johnny, eu vou falar das minhas qualidades, dos meus valores. Eu sou muito ligado à sustentabilidade, inclusive à diversidade. A pessoa já saiu correndo. Não precisa disso. A pessoa quer saber de você como você é. Então a gente viu nesse vídeo como você pode melhorar a sua narrativa com alguns elementos que podem fazer toda a diferença. E para finalizar, deixa seu comentário. Fala alguma coisa que você viveu e que a audiência recebeu bem. Alguma outra dica de como ser mais interessante. Fala o que você achou desse vídeo. E se você gostou, passa para a galera. A minha missão nesse mundo é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor através de boas histórias. Então, manda ver. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, eu não posso fazer nada. Mas acho que você vai gostar. E fica preparado para o próximo vídeo. A gente se vê lá. Tchau. É isso. Acabou. Primeiro vídeo de 8.